bíblico. Estaremos estudando a primeira carta a Timóteo, capítulo 6, do verso 1 até o verso 10. Antes de analisar verso a verso, frase a frase, trecho a trecho desses 10 versículos, é importante recapitular aquilo que já temos observado em vídeos anteriores no estudo da primeira carta a Timóteo. É uma carta conhecida e apresentada como uma carta pastoral. Por quê? Porque ela traz orientações pastorais, orientações ao pastor, orientações ao responsável pela comunidade ou aos responsáveis pela comunidade, em como lidar e tratar com as demandas, com as circunstâncias, com os grupos, com as pessoas de diferentes classes, de diferentes idades, e que surgem problemas e circunstâncias que precisam ser apontadas e dirigidas e solucionadas. Então, a carta a Timóteo é considerada uma carta pastoral porque ela traz conselhos, orientações, diretrizes para a vida da igreja. Como que a igreja lida com as circunstâncias que se apresentam. Não podemos ignorar o fato de que a carta foi escrita há 20 séculos atrás. Ela foi escrita no final do século I. E que havia certas demandas, circunstâncias, problemas próprios daquela época e daquela sociedade. E que para nós, 20 séculos depois, numa outra sociedade, tem ensinos preciosos que precisam ser compreendidos a partir do conceito, do conteúdo, porque muitas vezes as circunstâncias são diferentes. Por exemplo, no trecho de hoje, nos versos 1 e 2, serão dados conselhos ao pastor no trato com os escravos. Conselhos aos escravos crentes, cristãos, na igreja. Bem, não temos mais e não vivemos mais num sistema escravocrata. Então, essas palavras não servem mais? Bem, o conceito serve. A diretriz ao pé da letra não se aplica porque não temos mais esse sistema de escravos. Mas podemos extrair conceitos importantes para outras circunstâncias da vida. Assim, a gente observa que a carta trata de circunstâncias próprias do seu momento histórico e que precisam ser analisadas a partir do conceito, da mensagem, a mensagem que atravessa os séculos e que serve a ser aplicada em muitas outras situações. Então é muito importante termos essa compreensão, esse discernimento e entendermos primeiro a carta dentro do seu momento histórico, do primeiro século, e as circunstâncias sociais ali envolvidas, e, num segundo momento, compreender e aplicar esses ensinos conceitualmente para a nossa sociedade moderna de 20 séculos depois. Esse fator interpretativo no lidar com a leitura é importantíssimo, senão a gente vai estar limitado a aplicar os ensinos diante de circunstâncias que não mais vivemos. Então, a primeira carta a Timóteo é conhecida como carta pastoral por causa disso, porque ela traz orientações sobre a forma como lidar com os problemas que surgem na igreja, ou seja, ao pastor, que ele vai chamar no capítulo 4, verso 6, de ministro de Cristo ou servo de Cristo, a palavra diáconos, diácono de Cristo. A ele é dadas as instruções como lidar com as várias classes de pessoas, com as várias situações que a igreja enfrenta. Então já temos visto nos vídeos anteriores, nos estudos anteriores, cada classe, cada circunstância, cada demanda sendo orientada no como lidar. Hoje, no nosso estudo, vamos analisar a respeito, primeiro,
dos escravos, que vai tratar os versos 1 e 2, não trata dos senhores. Os versos 1 e 2 trata dos escravos cristãos. Nessa igreja primitiva do primeiro século, no mundo greco-romano, ela era formada, pelo menos essa carta, essa igreja para a qual se dirige essa carta primariamente. É claro que a carta tem um valor universal no sentido eclesiástico, mas ela tem um primeiro momento, uma primeira direção, ou seja, ela é dirigida num primeiro momento para uma igreja ou para um grupo de igrejas de uma determinada época e lugar. E que esta igreja primária, primitiva, da qual a carta se dirige inicialmente, ela tinha na sua composição um número maior de escravos cristãos, ou seja, a maioria dos membros dessa igreja primitiva, greca-romana, era formada por escravos. E certas circunstâncias começam a aparecer, certos problemas começam a aparecer, que precisam da orientação. Então, nos versos 1 e 2, o conselho pastoral, o conselho ao ministro da igreja, é sobre o ensino, aconselhamento e direção a respeito dos escravos cristãos, dos escravos da igreja, os escravos que são discípulos de Jesus na igreja. E nos versos 3 até o verso 10, ele vai falar ao ministro de Cristo, dando-lhe orientações em como lidar com os falsos profetas, os falsos mestres, os hereges. E nesse trecho do 3 ao 10, onde ele trata sobre os falsos ensinadores, os falsos pregadores, os falsos pastores, ele vai dividir em 3 partes. Na primeira parte ele vai falar que esses falsos pastores são identificados quando eles ensinam, pregam uma mensagem diferente daquela que Jesus Cristo transmitiu para nós. No segundo momento, é apontado o comportamento desses falsos pastores, o seu orgulho, a sua arrogância, os seus ensinos que geram divisões e conflitos. E no terceiro momento, ele vai tratar das ambições desses falsos pastores, que eles são manifestos, eles são entregues por um desejo de fazer fortuna com a fé, de usar a religião para se tornarem ricos. Então, é um apontamento que vai ser indicado aqui, num trecho muito famoso sobre a questão daqueles que desejam ficar ricos. No entanto, nesse nosso trecho, a orientação sobre esses que querem ficar ricos não está falando para todas as pessoas de uma forma generalizada, mas está especificamente falando do ministro, do pastor que deseja ficar rico com a fé. Essa é a condenação no texto, que aquele que prega a palavra, que vive a palavra de Jesus e como ministro, como pastor, anuncia essa palavra, não deve usar a religião, a fé, para construir fortunas. Isso é que está sendo condenado aqui no texto. E não está falando do irmão que vai construir a sua fortuna, a sua riqueza, com o seu trabalho, com o seu negócio, de uma forma correta. Não é isso. Vai tratar do ministro, do pastor que quer construir fortuna usando a religião. É esse que é condenado aqui no nosso trecho. Então vamos iniciar a análise desses 10 versículos, começando com os 2 primeiros, que vão tratar a respeito dos escravos. Esses 2, vai falar ao escravo que tem senhor descrente. E no verso 2, vai falar sobre o escravo que tem senhor crente, que o senhor dele pertence também à igreja. Então são 2 situações diferentes. Uma, o escravo com senhor pagão, e a outra, o escravo com senhor cristão. Antes de analisar, eu quero ressaltar algo importante. Quando a gente lê essas orientações
de conformidade para o escravo, a gente pode ficar sensibilizado e até achar que o cristianismo está construindo uma ideia de conformismo contra essa injustiça que é a escravidão. Mas a gente precisa respeitar o momento histórico. A igreja nasce no século I. Ela nasce numa sociedade onde há o Estatuto dos Escravos. E ela, igreja pequena, com meia dúzia de gente, com um número muito pequeno de pessoas em relação aos habitantes daquele mundo da época, ela não tinha força política, ou força econômica, ou força social para lutar e mudar esse status naquele primeiro momento. Ainda mais que a igreja nascente espera a vinda de Jesus. E que nessa vinda ele estabeleceria um reino de justiça, de paz, de igualdade e de amor. Então a expectativa era que Jesus, quando viesse, mudaria essa situação. Como ele viria? Essa era a crença da igreja do primeiro século, deve ser a crença da igreja de todas as épocas. Como Jesus virá brevemente, então espera-se que quando ele venha, isso seja arrumado. E enquanto ele não vem, a igreja vai tentar sobreviver nesse mundo hostil, pecaminoso, cheio de injustiça, da melhor forma que for possível. Então, exigir que essa igreja, ou que a carta de Timóteo, a Timóteo, tenha uma pregação contrária à escravidão é exigir demais desses primeiros cristãos naquele momento da história. É não considerar a força histórica, a força da sociedade da época para impor o sistema que existia. De forma que a igreja não tem condições, ou não tinha condições na época, de fazer uma revolução social, pegar em armas e lutar por um estatuto sem escravidão. É exigir demais, fazer uma leitura sem considerar o contexto histórico social da época. É claro que para nós, um texto que diz para o escravo que ele tem que aceitar a sua escravidão parece algo insensível, parece algo ruim, né? Por causa da nossa sensibilidade, daquilo que já foi conquistado ao longo dos séculos, da abominação que temos à escravidão. No entanto, a gente precisa considerar que esse texto é escrito no século I e as circunstâncias do texto que determinam a construção do texto são as circunstâncias vividas naquela época. Ou seja, quando você vive uma situação de injustiça e você não tem força para lutar contra uma sociedade inteira injusta, você então começa a construir meios para viver da melhor forma possível nesse ambiente injusto. É claro que aguardando o momento onde isso vai ser mudado, ou seja, a sede de justiça, a fome e sede de justiça que temos, será satisfeita na vinda do Senhor, pois Ele então estabelecerá um mundo plenamente de justiça. Ele então estabelecerá a justiça no sentido pleno. Enquanto isso não acontece, precisamos lidar com a injustiça social e tentar amenizar e tentar lutar com armas não letais, né? Não com revolução armada, mas mudar a partir de nós, a partir do nosso ambiente. Ou seja, se eu sou contra a exploração do trabalho alheio, então eu, começando por mim, não vou explorar ninguém no seu trabalho. Ou seja, começa em mim e por meio de mim pode ser que contagie um segundo, um terceiro, um quarto, e aí a gente vai mudando a sociedade. Então, esperar da igreja primitiva, do final do século I, uma propaganda, um panfleto, um texto que condene a escravidão é esperar demais daqueles irmãos primitivos. Mas o objetivo é
como lidar com essas circunstâncias que nos são impostas pela sociedade da melhor forma possível. Então, esse é o objetivo aqui desses 2 versículos, que o pastor oriente os escravos da igreja, na época, a ter uma conduta melhor possível para benefício da fé, para benefício da igreja, para que a igreja seja vista como algo bom, como algo que não vai trazer problemas e dificuldades para a sociedade, mas pelo contrário, que ela pretende e deseja mudar a sociedade para melhor e vai utilizar os meios, as armas que naquele momento ela tem. Então vamos ao versículo 1 do capítulo 6, que diz assim: todos os escravos, a palavra servo, significa escravo, todos os escravos que estão debaixo de jugo, ou seja, todos os servos que são escravos, considerem dignos de toda a honra os próprios senhores, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Então, esse versículo 1, ele está orientando o pastor para orientar os escravos cujos senhores não são cristãos. Bem, por que há essa necessidade de orientar os escravos da igreja na relação com os senhores, sejam pagãos, como o verso 1, sejam cristãos, como o verso 2? É porque na igreja, na pregação do evangelho, há o anúncio da igualdade, há o anúncio da fraternidade, há o anúncio de que diante de Deus todos somos iguais. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, verso 28, anuncia aquilo que a igreja acredita, que diante de Deus, em Cristo, não há homem nem mulher, não há escravo ou livre, não há judeu ou gentio, todos são iguais. Então, a igreja prega a igualdade, a fraternidade diante de Deus e todos são iguais. Não importa do gênero, homem ou mulher, não importa o status econômico social, escravo ou livre, e não importa a etnia, se é judeu, se é grego, se é romano, se é oriental, não importa. Todos são iguais diante de Deus. Então, uma vez que a igreja prega essa fraternidade, todos nós somos irmãos, e na igreja todos nós somos irmãos, é de se esperar que o escravo, que vive numa sociedade onde ele é tratado como objeto, como um animal, ou pior do que um animal, como uma coisa, ele, ao ouvir esse anúncio na igreja, comece a querer implantar essa igualdade nas suas relações. Ou seja, então como é que eu sou escravo se diante de Deus todos os homens são iguais? E aí ele comece a fazer movimentos de contrário ao jugo, ao Senhor que está sobre ele. E qual é o temor? Né? Qual é o temor aqui da carta? É que isso traga um problema de testemunho para a igreja. Então, o versículo 1 mostra uma preocupação com o testemunho da fé diante dos incrédulos, diante daquela sociedade cuja a mentalidade de escravidão era normatizada. Então, se o escravo cristão começa a se comportar de uma forma rebelde contra o seu senhor pagão, pode ser que esse senhor pagão, unidos a outros senhores pagãos, cujos escravos cristãos comecem a ter um comportamento de rebelião e revolta, possam classificar o movimento cristão como um movimento que ameaça a paz e o estatuto social. E podem, com isso, acioná-lo judicialmente para aniquilar e acabar com o movimento cristão. Então a gente percebe aqui no verso 1 que a preocupação que o pastor deve ter é com esse testemunho, para que os incrédulos não blasfemem contra o nome do Senhor. Mesmo que a causa
dos escravos seja justa, mas há aqui uma preocupação com o futuro da igreja. Como que essa igreja vai sobreviver se ela for classificada como uma ameaça social? Se ela for classificada como uma abolicionista naquele momento da história. Então, a grande preocupação aqui é essa. E que o escravo, então, deve se conformar e ser o melhor escravo possível para que o nome do Senhor invocado sobre ele não seja blasfemado. Essa preocupação missionária, apologética em relação à família de Deus não é algo que começa aqui, nessa carta. Você já pode encontrar isso no Antigo Testamento. Quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia, né, o texto, a segunda parte do livro de Isaías, que trata desse momento em que os judeus estão cativos na Babilônia, ele tem um versículo que trata da preocupação sobre o nome de Deus que vai ser blasfemado entre os gentios por causa dessa escravidão dos hebreus, dos judeus levados para a Babilônia. Isaías capítulo 52, versículo 5, diz assim: Agora, que farei eu, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço? Os seus tiranos, sobre eles, dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Então lá, no segundo Isaías, nós temos essa preocupação com o nome de Deus naquela sociedade babilônica que está escravizando os hebreus, os judeus. E o comportamento desses judeus pode trazer um escândalo para o nome de Deus. O apóstolo Paulo também manifesta isso na sua carta aos Romanos, no capítulo 2. Podemos ler Romanos capítulo 2, verso 24, ele diz assim: Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então, há sempre, desde lá de Isaías, uma preocupação com o testemunho do Senhor diante dos incrédulos, de que o nome do Senhor não seja blasfemado fora da igreja, no mundo dos incrédulos, por comportamentos estranhos que possam causar esse desconforto. A gente também pode encontrar essa preocupação na carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 7. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Bem, Tiago está falando dos ricos e que muitas vezes são tratados de forma diferenciada pelos cristãos, e esses mesmos são inimigos dos cristãos porque blasfemam o nome do Senhor. Seja lá no Isaías, seja na carta de Paulo aos Romanos, seja na carta de Tiago, percebe-se essa preocupação com o testemunho da igreja, o testemunho do nome do Senhor diante dos incrédulos. E os escravos cristãos, levando para a sua vida cotidiana, para a sua relação com os senhores pagãos, a ideia da liberdade, da fraternidade, da igualdade, poderia provocar nesses senhores pagãos uma reação contra a igreja. Por isso, a orientação pastoral na primeira carta a Timóteo se dá nesse tom, nessa área, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Então é uma preocupação de defender a igreja de acusações infundadas, de acusações maldosas que trariam prejuízo para a igreja. Bem, não vivemos esse estatuto da escravidão hoje. No entanto, veja como o ensino tem a sua aplicabilidade na modernidade. Não falando para escravos, que não temos
graças a Deus. Mas falando para os irmãos da igreja que o comportamento deles pode trazer blasfêmias contra o nome do Senhor e contra o ensino de Jesus, contra o evangelho de Jesus. Várias vezes cristãos com comportamentos ruins na nossa sociedade envergonham o nome do Senhor. Então, uma preocupação que atravessa os séculos e até as circunstâncias é essa. O pastor deve estar preocupado em zelar o bom nome do Senhor, o bom nome do Evangelho, o bom nome de Jesus, o bom nome da doutrina. E por isso deve orientar os membros a terem comportamentos que não tragam prejuízos ao nome de Jesus, que não traga prejuízo ao testemunho que a igreja dá de ser povo de Deus, família de Deus. Então essa preocupação é muito importante para hoje, por exemplo, os empregados, as pessoas que trabalham, né, e não são escravos, são remunerados, trabalham para patrões que não são crentes, que não são discípulos de Jesus, e que, dependendo do comportamento que tenham nesse ambiente de trabalho, se criam problemas, se furtam, se mentem, se não cumprem as suas obrigações, se não cumprem os seus horários, se são pessoas que trabalham de forma improdutiva, sem atender à necessidade do senhor, do patrão que o contratou, pode trazer prejuízo para o nome do Senhor, dizendo, olha, eu não vou empregar crente, porque crente é isso, crente é aquilo, crente não trabalha direito, falta constantemente, ou seja, qualquer comportamento equivocado vai trazer um testemunho para o nome do Senhor. Então é uma preocupação que está presente também no nosso dia, no nosso hoje, né? De termos um comportamento nas nossas relações trabalhistas que possam dar um bom testemunho ao nome do Senhor. Desculpe, houve uma falha aqui. Continuando agora, o verso 2, capítulo 6, verso 2. Também os que têm senhores fiéis, os que têm senhores cristãos, não os tratem com desrespeito, porque são irmãos. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois eles que partilham do seu bom serviço são crentes e amados. Ensina e recomenda essas coisas. Bem, agora ele vai tratar no verso 2 a respeito da relação entre os escravos cristãos e os senhores cristãos. Bem, o que poderia estar acontecendo neste caso específico? Que, uma vez que na igreja, na reunião dos discípulos de Jesus, congregados como igreja, cultuando ao Senhor, o escravo senta ao lado do seu senhor e ouve e compartilham a irmandade, ou seja, são irmãos em Cristo, são fraternos, são iguais diante do Senhor, é muito provável então que esse escravo, que compartilha do status de igual com o seu senhor na igreja, venha se rebelar contra essa imposição social da escravidão fora da igreja. Ou seja, que ele venha exigir que ele seja tratado pelo seu senhor como igual também fora do culto, também fora da igreja. E isso estava provavelmente criando um certo desconforto em que o escravo estava sendo negligente com as atividades que eram exigidas dele pelo seu senhor. Então, o problema aqui é, talvez na visão da época, um abuso do escravo cristão diante do seu senhor cristão e não cumprindo as suas obrigações sociais naquela estrutura de escravidão que havia. E isso poderia estar causando também dificuldades para a igreja nesse relacionamento entre o escravo cristão e o senhor dele, que era também cristão. É claro que eu percebo no verso 2
uma sutileza para o senhor cristão, que o senhor cristão deveria não ter essa relação com o escravo de objeto e de exploração que havia no sistema de escravidão. Há uma sutileza aqui que a gente pode observar no verso 2, quando ele fala assim, pois eles, os senhores cristãos, pois eles, falando aos escravos cristãos, pois eles que partilham do seu bom serviço são crentes e amados. Ou seja, os senhores cristãos que têm escravos que também são cristãos, partilham, usufruem do bom serviço, do serviço que é bom dos escravos. Bem, se o serviço dos escravos é bom, então eles deveriam ser remunerados. Então eles deveriam ser tratados com outra forma do que como se trata com escravos. Então eu percebo uma certa sutileza e não se consegue passar da sutileza para não criar problemas sociais para a igreja, uma sutileza para o senhor cristão, que ele deveria ver o serviço do seu escravo cristão como um bom serviço. E sendo um bom serviço, deveria ser remunerado. O que era o escravo lá naquela sociedade? O escravo era uma pessoa que pertencia a outra, foi comprado por outra. Então era um objeto do outro, como você comprava um cavalo, como se comprava um boi, uma ovelha, então comprava-se um ser humano. E esse ser humano, pertencendo a esse senhor, era obrigado a fazer tudo que o senhor mandasse, trabalhasse em qualquer coisa que o senhor mandasse, e não receberia pagamento nenhum, porque pertencia a ele. Assim como você não paga um animal, você também não pagaria um escravo. No entanto, assim como os animais, os escravos também recebiam alimento, ou seja, cabia ao senhor dar comida para o seu escravo. Cabia ao senhor dar roupa para o seu escravo vestir. Cabia ao senhor dar uma hospedagem, um lugar, uma acomodação para ele dormir. E cabia ao seu senhor dar um tratamento médico, mesmo que ruim ou simples, mas ele deveria dar um tratamento médico para o seu escravo quando ficasse doente. Então, o escravo era aquele que trabalhava basicamente pela comida, pela roupa, pelo lugar para dormir e pelo remédio, pelo tratamento médico, quando, mesmo precário que seja, mas quando houvesse necessidade. Então, veja só como é que as coisas são bastante sutis. Um escravo era aquela pessoa que trabalhava e o fruto do trabalho dele só daria para ele ter comida, roupa, um lugar para dormir e um remédio quando ficasse doente. Estão percebendo que se alguém hoje, ao trabalhar, só consegue com o seu salário ter essas coisas, ele quase que está no nível de escravidão? Porque se ele trabalha, ganha o seu salário e só consegue comprar comida, comprar roupa, ter um lugar para morar e comprar um remédio quando fica doente, e às vezes há casos que a pessoa trabalha e nem consegue essas 4 coisas, então o seu status é semelhante à época a um escravo. Muitas vezes, nessa época aqui do primeiro século, muitas pessoas livres, que não eram escravos, se colocavam como escravos para terem essa proteção, para terem o que comer, porque eles não conseguiam com o seu próprio trabalho livre comprar comida para comer, viver com essa dignidade mínima. Então, muitas vezes, os escravos tinham tratamento melhores do que a pessoa livre. E muitas vezes os livres se colocavam como escravos para um senhor, para que este pudesse dar a eles essas coisas, essas situações onde ele vai ter o básico para viver. Então, são essas questões que a gente pode também refletir aqui. Mas
O problema que é apontado aqui é a relação entre o escravo cristão e o senhor cristão. Trazendo para a nossa modernidade, em que área essa palavra pode hoje trazer conselhos para nós? Também para a relação entre o empregado cristão que trabalha para um patrão cristão. Muitas vezes pode ser que o empregado cristão, por trabalhar para um patrão que também é da mesma igreja que ele, pode ser que ele abuse dessa relação, não trabalhe direito, achando, o meu patrão não vai me mandar embora porque nós somos da mesma igreja, porque nós somos irmãos em Cristo. Então eu posso trabalhar de qualquer maneira, posso faltar, posso chegar atrasado, posso até furtar algumas coisas, que ele vai ficar desconfortável de me mandar embora, porque nós somos da mesma igreja. E lá na igreja eu sou até professor da escola dominical dele. Então ele não vai não vai me mandar embora, porque eu sou professor da escola dominical dele, ele é meu patrão e está lá sentado aprendendo de mim. Né? Ou eu exerço uma outra função na igreja superior ao meu patrão, então ele não vai me mandar embora. Olha só que circunstância que pode acontecer, porque eu já vi casos assim. Né? Eu já vi muitas vezes situações onde o empregado cristão abusa e não trabalha direito porque o seu patrão é da mesma igreja. Então aqui nós temos uma orientação que serve para os nossos dias dentro dessa possibilidade. Lembrando que os dois versículos não estão tratando dos senhores, está tratando dos escravos. E essas normas familiares eram muito comuns na época da igreja primitiva. A gente vai encontrar, por exemplo, na carta aos Colossenses, na carta aos Efésios, esses códigos familiares para o homem, para a mulher, para os filhos, para os escravos e para os senhores. Nesse ponto aqui da primeira carta a Timóteo, ele trabalha esses códigos familiares, mas apenas um trecho, a parte que se refere aos escravos. E as outras partes ele ignora, porque provavelmente naquele momento ele julgou que era mais urgente essa circunstância envolvendo os escravos cristãos com senhores descrentes e os escravos cristãos com senhores crentes. Aí ele diz no final do verso 2 para o ministro da igreja: ensina e recomenda estas coisas. Agora no versículo 3 até o versículo 10, ele vai tratar de outras questões. Ele vai tratar dos hereges, dos falsos pastores, dos falsos mestres, dos falsos profetas que permeiam, habitam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, ele começa dizendo assim no verso 3: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, ou seja, arrogante, orgulhoso. Nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. Verso 5. Altercações, ou seja, brigas, conflitos. Altercações sem fim, conflitos sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, nesses 3 versículos, 3, 4 e 5, ele vai tratar, no primeiro versículo, verso 3, dos falsos mestres que ensinam aquilo que é contrário ao ensinamento de Jesus Cristo. Jesus de Nazaré nos transmitiu o Evangelho de Deus, a boa notícia, a salvação do Senhor. E esse Evangelho de Deus, essa boa notícia do Senhor que Jesus de Nazaré transmitiu, foi recebida pelos apóstolos, recebida pelos primeiros discípulos, e estes partem para o mundo, para as outras cidades, para os outros lugares, e anunciam esse Evangelho. E outros que ouvem e creem passam a anunciar esse Evangelho, e assim vai consecutivamente,
o evangelho sendo propagado. As palavras de Jesus, o evangelho da boa notícia de Jesus é anunciado, os seus discípulos de primeira geração e depois de segunda e terceira vão pelo mundo anunciando. Bem, o que pode acontecer? Pode acontecer que entre esses discípulos surjam pregadores, evangelistas, pastores, ensinadores, que vão pregar um evangelho que não estaria de acordo com aquele que Jesus transmitiu e que seus discípulos continuaram transmitindo. Então, a orientação ao pastor da igreja aqui é que ele observe com atenção esses pregadores que vão transmitir uma mensagem evangélica que não está de acordo com aquela que Jesus nos transmitiu e que foi perpetuada pelos seus discípulos ao longo da história. Tenha atenção. Então, o primeiro aviso aqui é: olhe o que eles pregam. Está de acordo com a sã doutrina que recebemos? Está de acordo com o evangelho que Jesus nos deixou? É a mesma mensagem de Jesus de Nazaré? Então, ótimo. Não é a mesma mensagem? É diferente? Tem outros tons? Tem outros objetivos? Então, cuidado, que são hereges, são falsos profetas. Cuidado com essas pessoas, deixe eles de lado. No segundo momento, nos versos 4 e 5, ele vai então trazer o comportamento desses falsos pregadores. A primeira forma de identificá-los é o conteúdo da mensagem deles. Se o conteúdo que eles pregam não está de acordo com a mensagem de Jesus, então eles são falsos pregadores. Mas ele vai nos dar nos versos 4 e 5 uma outra maneira, uma segunda forma para analisar. Qual seria essa segunda forma? Olhe a vida deles. Olhe o comportamento deles. Observe se eles são, aí ele vai dizer no verso 4, arrogantes e orgulhosos. Bem, um pregador do Evangelho de Jesus não pode ser uma pessoa orgulhosa, tem que ser uma pessoa humilde. Não pode ser uma pessoa arrogante, achando que sabe tudo e trata os outros com desprezo e com arrogância, com estupidez. Não pode ser. É uma pessoa simples, é uma pessoa humilde, que não se acha o dono da verdade, mas é um cooperador de Jesus no anúncio da palavra. Então, qual é o segundo critério que ele nos apresenta para identificar o falso pregador, o falso profeta? O seu comportamento. Então, o primeiro que ele aponta é arrogante, ou seja, enfadoado. Arrogante, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. Conflitos sem fim, por homens cuja mente é pervertida, e privados da verdade, supondo que a piedade, ou seja, que a religião, que o ensino do evangelho, que a igreja é fonte de lucro, é um meio de ganhar dinheiro, de ficar rico. Então, quais são os critérios que ele aponta para o pastor, para a igreja, identificar o falso profeta? Bem, é uma pessoa arrogante? É uma pessoa que fala como se entendesse, mas você observa que não entende nada? É uma pessoa que ama as discussões, as brigas, as contendas, sempre está envolvido com briga, sempre está envolvido com partidarismo, sempre está envolvido com conflitos, sempre está envolvido em divisões? Então essa pessoa tem uma característica de falso profeta, de falso pastor, de falso ensinador. Uma pessoa que gosta de conflito, entra numa briga o tempo todo, está sempre brigando, entra numa igreja, briga ali, divide, vai para outra, briga e divide. Ou seja, uma pessoa assim, ele classifica como falso profeta, um herege, um falso pastor. Brigas sem fim. E aí ele vai dizer no final do verso 5, o falso profeta, o falso pastor, identifica a religião, identifica a igreja como fonte de lucro. Bem, aí é outro critério que ele apresenta. Então, no primeiro momento, quem é o falso pastor? Aquele que prega uma mensagem evangélica diferente da que Jesus pregou. Segundo,
O que é um falso pastor? É aquele que é arrogante e está sempre envolvido em conflitos sem fim, que faz discussões por questões mínimas, por palavras, por interpretações, por costumes, por uma interpretação A ou B, e vive em conflito o tempo todo, vive brigando o tempo todo, e também enxerga a igreja como um meio de ficar rico. Esses critérios nos levam a observar que o pastor é falso. Aí no verso 6 até o verso 10, ele vai se dedicar a analisar, a abordar, a nos ensinar esse tipo de comportamento em que vê a igreja como uma empresa, como uma fonte de lucro, como uma fonte para fazer fortuna, para ficar rico. Aí ele vai tratar agora do verso 6 ao verso 10 dessa questão. Aqui, como eu já disse no início do vídeo, ele não está falando sobre os irmãos que com o seu trabalho, com a sua atividade, buscam ganhar dinheiro, buscam ficar ricos na sua atividade. Ele não está falando aqui desse caso de irmãos que no seu trabalho cotidiano, na sua luta, no seu comércio, na sua indústria, no seu negócio, desejam ganhar dinheiro. Trabalham para ganhar dinheiro e desejam ficar rico, ter um bom conforto. Ele não está falando desse caso. Aqui ele está falando dos pastores, ele está falando dos pregadores, dos missionários, daqueles que vestem-se como anunciadores da palavra de Deus e usam a fé para construírem fortunas, para ficarem ricos. É sobre esses que ele está condenando aqui, e não sobre um irmão que no seu negócio, na sua indústria, trabalha para ficar rico, trabalha honestamente, trabalha sem explorar ninguém, pagando os seus impostos, negociando corretamente e com isso vai ganhar dinheiro e vai ficar rico. Amém, glória a Deus por isso. E use o dinheiro para a glória de Deus. Aqui ele está falando de um caso específico que é o pregador, o pastor que vai usar a igreja para fazer fortuna. Bem, aí nesse sentido vamos ler então os versos 6 ao 10, como que a palavra do Senhor nos orienta a lidar com essa situação. Versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. Bem, então ele apontou que esses falsos pregadores, falsos pastores, acreditam que a piedade, ou seja, a religião, a fé, a vida de igreja, vai levá-los a ficar rico e usam a igreja para ficar rico, como fonte de lucro. Aí ele vai trabalhar no verso 6. Realmente, a fé é uma fonte de lucro, mas que lucro? Não é o lucro financeiro, não é o lucro de amontoar dinheiro. Que lucro que a fé traz? Que lucro, que vantagem nós temos na fé, na vida com Deus, numa vida aos pés do Senhor, seguindo os ensinamentos de Jesus? Aí ele vai dizer, de fato, grande fonte de lucro é a piedade, ou seja, a piedade, a vida religiosa, traz um lucro danado para a gente. Que tipo de lucro? Aí ele vai dizer no verso 6, contentamento. O que é contentamento? A palavra grega é autarquia, que parece com uma palavra portuguesa, autarquia. Nós temos essa palavra aqui também na nossa língua portuguesa. No entanto, o conceito de autarquia aqui no grego não tem a ver com o sentido de autarquia na nossa língua portuguesa. O que seria autarquia lá na Grécia, nessa língua grega que foi escrito no Novo Testamento? Autarquia significava uma independência material não fundada na posse de bens, mas na capacidade de viver contente com aquilo que se tem. Então, o que era autarquia? O que era essa autonomia? Essa autonomia significava viver com independência. Mas essa independência não provocada pela conta cheia de dinheiro. Não é uma independência financeira onde você tem dinheiro para fazer o que quiser e não depende de ninguém. É uma independência
não fundada nos bens materiais, mas é uma independência em que você fica contente com o que tem. Então, qual é a fonte de lucro da piedade? Qual é a fonte de lucro da fé? É nos fazer estar contentes com aquilo que tem. Estar satisfeito com aquilo que tem. Isso não significa viver acomodado, parar de trabalhar ou parar de ganhar dinheiro para comprar coisas e melhorar o nosso padrão de vida. Não é isso. Mas significa estar feliz com aquilo que já tem. Estar feliz, estar realizado com aquilo que já tem. E buscar mais coisas, tudo bem. Mas já está feliz e satisfeito com a vida que tem, com o conforto que tem, com os bens que tem. Isso era o contentamento, isso era a autarquia, esse era o sentido de autarquia. Estar satisfeito, ter uma independência espiritual, ter uma independência não fundada nos bens materiais, mas sim na capacidade de viver contente com o que tem. Quem vive contente com o que tem, não significa que vai parar de desejar coisas. Mas quem vive contente com aquilo que tem, vive satisfeito e feliz com aquilo que já conquistou, com aquilo que já possui. Consegue aproveitar até aquilo que já tem. Consegue aproveitar melhor a própria vida. Então esse contentamento, a piedade, a fé, é fonte de lucro. E qual é o lucro que a fé nos traz? Viver feliz, viver contente com aquilo que tem. Estar tranquilo e aproveitando aquilo que se tem. Ter essa independência de não precisar consumir uma determinada coisa, de não precisar ganhar uma coisa, de ter uma coisa para ser feliz, mas já ser feliz independente do que tem. Essa é a fonte de lucro da fé. Essa é a fonte de lucro da igreja. Essa é a fonte de lucro de uma vida piedosa aos pés de Jesus. É ser feliz, independente da quantidade de coisas que tem. Independentemente se conseguiu ter tudo o que deseja, mas viver feliz, contente, aproveitando aquilo que já tem. E é o que ele vai dizer no verso 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento, ou seja, comida, e com que se vestir, vestuário, estejamos contentes, estejamos felizes. Podemos melhorar? Vamos melhorar. Mas não podemos colocar a felicidade naquilo que ainda eu não tenho, naquilo que ainda eu quero alcançar. A felicidade não depende dos bens que a gente vai conquistar, não depende do consumo que a gente vai realizar. A felicidade depende de um estado de espírito em que eu aproveite aquilo que já tenho. Viva feliz com as coisas que já tenho. Isso é o contentamento. Isso era a autarquia, essa independência de não precisar daquilo que eu não tenho para ser feliz. Ser capaz de ser feliz com aquilo que já tem, com aquilo que já é. Porque nada trouxemos para o mundo e nada vamos levar do mundo. Vamos procurar estar felizes com aquilo que já temos. Vamos tentar continuar trabalhando para conseguir mais coisas? Sim, mas a nossa felicidade não pode estar no amanhã. A nossa felicidade tem que estar no hoje. Não naquilo que ainda não tenho, mas naquilo que eu já tenho. Esse é o conselho. Verso 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências, desejos exagerados da carne, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Não podemos perder de vista que ele está falando aqui dos pregadores da fé, daqueles que usam a religião, a fé em Jesus, como fonte de lucro, que utilizam a igreja como uma empresa
para ficarem ricos. Ele está falando contra esses. Então, o que ele diz no verso 10, ele está se referindo a essas pessoas. Aqueles pregadores, obreiros, pastores, missionários que querem ficar ricos com a religião, com a igreja, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Ou seja, esses que desviaram da fé são os pregadores, são os profetas, são os pastores que usavam a fé, a igreja, para ficarem ricos. Nós estamos lendo um texto de 2000 anos. Nós estamos lendo um texto escrito no final do século I. Parece que esse texto foi escrito para nós, né? Porque hoje, ao olhar ao nosso redor, quantos homens e mulheres, quantos pregadores, quantos pastores transformaram a igreja em empresa e estão construindo fortunas. Estão se tornando mais ricos do que os próprios ricos das indústrias e várias áreas da nossa sociedade. E se tornam ricos com o dinheiro das contribuições, dos dízimos das pessoas. Com salários absurdos de milhares de reais, 80, 100, 200 mil reais por mês. Ou seja, são pessoas que utilizam a fé, a igreja, para fazerem fortuna. A igreja não é fonte de lucro financeiro. A igreja é uma fonte de lucro para o contentamento. Veja quantas questões são tratadas na primeira carta a Timóteo. Ele tratou no vídeo passado que abordamos, no domingo passado, que os que trabalham precisam ser remunerados. Uma coisa é remunerar os que trabalham, outra coisa é fazer fortuna com a igreja, é querer ficar rico com a igreja. Isso é outra situação, isso é condenado aqui. No final da primeira carta a Timóteo, esses que querem ficar ricos aqui, que ele trata, ou são os pregadores da palavra, que utilizam a religião para construírem fortunas de milhões e milhões. São esses que ele está condenando aqui. São esses que ele está apontando para o pastor da igreja. Tome cuidado com essas pessoas. Oriente a igreja a não seguir essas pessoas, porque eles são falsos pastores, falsos pregadores. Porque a religião não pode ser fonte do lucro financeiro. Pelo contrário, ela deve ser um instrumento para trazer o bem, a melhoria às pessoas. A igreja não pode ter uma visão empresarial de fazer lucro para o seu dono humano. A igreja tem que ser uma sociedade onde os recursos que nela há trazem melhoria para as pessoas em torno, para a sociedade, para os membros, e produza uma satisfação para as pessoas que estão em torno. Ou seja, seguindo o ministério de Jesus Cristo. A igreja deve continuar o trabalho de Jesus. Para isso que ela foi formada, para isso que ela existe, para continuar o ministério de Jesus. Que o Senhor nos ajude a nos proteger dessas coisas e que a sua palavra nos oriente a viver uma vida segundo a sua vontade, nas várias áreas, nos vários setores da vida da igreja, da vida da sociedade. A palavra de Deus tem nos trazido orientação e conselho. Amém. Queridos irmãos, chegamos ao fim do nosso estudo bíblico. Espero que tenha sido útil essas palavras, essas reflexões, essas análises do texto bíblico e que possamos, pela orientação do Espírito Santo, aplicar essas palavras que temos aprendido hoje
na nossa vida, na nossa relação cotidiana com as pessoas, na vida da igreja, né? Que a nossa igreja procure cada dia mais ser fiel às orientações da palavra de Deus, ser fiel ao ensino que temos recebido da palavra do Senhor, para que possamos ser obreiros e obreiras aprovadas diante de Deus, compromissados com a palavra do Senhor, compromissados com o bem que o Evangelho traz às pessoas, com a salvação da vida das pessoas. Que o Senhor nos ajude